Graça e paz a todos, aprendendo a estudar a Bíblia. Estamos trabalhando o método de estudo bíblico indutivo, uma oportunidade para você aprofundar e ampliar o seu conhecimento da palavra de Deus, hoje no nosso terceiro encontro. Lembrando a você que o estudo bíblico indutivo, que nós chamamos de OIA, ele tem exatamente essa sigla que nós utilizamos por causa das palavras que compõem esse método: observação, interpretação e aplicação. Nos encontros anteriores, nós temos os vídeos sobre observação e interpretação. Hoje nós vamos trabalhar o último ponto, aplicação. Quero lembrar a todos que observação é a fase do estudo bíblico indutivo no qual nós perguntamos o que diz o texto, lendo o texto em várias versões, procurando o significado das palavras, procurando definir o estilo literário e buscando entender e ser capaz de reproduzir o texto com nossas próprias palavras. Na interpretação, nós agora vamos buscar o significado das mensagens, nós vamos extrair lições do texto. E com isso nós procuramos responder o que significa o texto, ou seja, qual a mensagem, quais as mensagens, as lições que esse texto tem. E hoje vamos trabalhar o último ponto, a aplicação, que significa o que eu devo fazer. Eu queria dizer a você que estudar a palavra de Deus é muito bom, é maravilhoso. Porém, nós não podemos ficar apenas no nível acadêmico de ampliar o nosso conhecimento. É fundamental colocar em prática aquilo que nós aprendemos. É por isso que eu gostaria de compartilhar com você de que nós precisamos realmente seguir aquilo que diz a palavra de Deus, que ela diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículos 22 e 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Por isso nós vemos aqui nesse texto a importância de não apenas ouvir, mas praticar. Isso significa aplicação. Quando nós extraímos as lições e agora vamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Lembre-se que a aplicação deve vir sempre depois da observação e depois da interpretação. Outro ponto fundamental é que a aplicação deve seguir os 4 P's. Eu gosto de usar siglas assim porque fica mais prático, mais fácil da pessoa se lembrar. O que seria então essa questão, a importância de que a aplicação venha apenas depois da observação e da interpretação? Observe bem este quadro. Uma pessoa, geralmente, ela faz a observação do texto, depois ela interpreta o texto e depois ela então vai partir para a aplicação. Esse deve ser o caminho, eu coloquei aqui em cima, o caminho normal de qualquer estudioso da palavra de Deus. O problema é que muitas vezes você vai encontrar pessoas, você vai encontrar livros, você vai encontrar informações nas quais alguém, que talvez você não conheça ou mesmo conheça, ele fez a observação do texto e então aplica para você. Olha, o texto diz isso, a Bíblia está dizendo isso. Essa pessoa, nós nem sempre sabemos se ela fez realmente uma interpretação do texto. E ainda o pior de tudo isso é que você muitas vezes é levado a uma aplicação. Alguém vai dizer assim: a Bíblia diz isso, quando na verdade você mesmo não seguiu os passos de observar, interpretar e aplicar. É por isso que toda pregação que você escuta, toda mensagem que você escuta, ou que você lê, é fundamental que você faça, além da observação, a interpretação e a aplicação.
não fique acreditando em todas as aplicações que as pessoas muitas vezes colocam para a Bíblia. O que seria então os 4 P's da aplicação? A aplicação, para ser correta, ela precisa ser pessoal. Ela começa com a palavra eu, ou então com um pronome pessoal que leve você a fazer parte dela. Ela tem que ser prática, não pode ser uma aplicação que não tenha um conteúdo prático. Por exemplo, ela deve ser pessoal. Diante do que eu aprendi nesse texto, a partir de agora eu vou fazer isso. Ou então, eu preciso estudar mais a Bíblia. Ou então, eu preciso me relacionar melhor com os meus familiares. Ou eu preciso pedir perdão para as pessoas a quem eu tenho ofendido. Ela precisa ser prática. Ela tem que definir uma ação que você pretende fazer diante daquilo que você aprendeu. A aplicação precisa ser possível. De nada adianta alguém colocar uma aplicação totalmente absurda. A partir de agora, eu vou dar para missões todo o meu salário, tudo que eu ganho. A aplicação não pode ser irreal. A partir de agora, eu vou procurar evangelizar e vou pregar para toda a população da China. A aplicação ela não pode fugir à racionalidade e à lógica. Tem que ser alguma coisa que você vê que realmente pode cumprir. Ela precisa ser provável, quer dizer, eu devo saber quando estou ou não cumprindo aquilo que ela diz. Eu coloquei aqui um exemplo de aplicação. No vídeo anterior, eu apresentei um estudo que eu fiz baseado em Mateus, no capítulo 4. E uma das lições que eu extraí foi essa, que Jesus utilizou as Escrituras para se defender das tentações. E pensando nessa lição, eu elaborei a seguinte aplicação. Eu preciso estudar a Bíblia diariamente para utilizar esse conhecimento contra as tentações. Veja que eu coloquei de uma forma pessoal, eu preciso. Eu coloquei algo bem possível, eu preciso estudar a Bíblia. Coloquei um momento dizendo como eu poderia saber que estou realmente estudando, estudar a Bíblia diariamente para utilizar esse conhecimento contra as tentações. Se você observar bem, esta aplicação que eu elaborei, ela segue, ela é pessoal, ela é prática. Estudar a Bíblia não é nada que significa uma teoria, ela é prática, o estudo da palavra de Deus. Ela é possível, não há nada além das possibilidades de eu me sentar todos os dias, pelo menos 5 ou 10 minutos para estudar a palavra de Deus. E ela é provável, eu posso saber daqui a alguns meses se eu estou cumprindo realmente esta aplicação. Então você tem aqui um exemplo, você pode elaborar aplicações seguindo este modelo, trabalhando com a lição e criando então a aplicação necessária. Uma das coisas importantes que eu queria falar sobre a aplicação e que precisa estar em nossa mente é que a aplicação é uma afirmação que de forma prática coloca-nos em compromisso com aquilo que aprendemos da Bíblia. Através da aplicação, a gente assume um compromisso com aquilo que nós lemos. Ora, se eu aprendi da palavra de Deus, se a Bíblia, se Deus me revelou essa verdade, eu tenho que me comprometer de praticar, de viver esses princípios que eu tenho aprendido ali. E assim eu estarei cumprindo aquilo que está dito lá na carta de Tiago. Outra coisa importante é que a aplicação ela ela vai ter relacionamento com as várias áreas da nossa vida. Então, observando todas as áreas nas quais eu me relaciono com pessoas ou com Deus, eu posso fazer a seguinte pergunta: como posso aplicar as lições que aprendi nas várias áreas da minha vida? Eu coloquei aqui um círculo, né, uma roda, que eu chamo a roda dos relacionamentos. São os relacionamentos que nós temos em nossa vida.
E se você observar bem, nesta roda você tem aí as áreas: Deus, mim mesmo e a minha igreja, minha família, outros cristãos, não cristãos, meu trabalho, governo e sociedade e Satanás. De alguma forma, sempre nós estamos nos relacionando com alguma dessas áreas. E aí a pergunta que leva à aplicação é a seguinte: a verdade da palavra de Deus aplicada a. Se você observar bem, qualquer texto bíblico, qualquer lição que você extrair da palavra de Deus, ela vai ter uma relação direta com alguma dessas áreas da sua vida. Ou ela vai ter uma relação diretamente com Deus, ou vai ter relação com você e com a sua igreja, ou ela vai representar uma prática que você precisa desenvolver em relação à sua família, talvez a outros cristãos, talvez ao seu trabalho, ao seu estudo, ou talvez em relação à sociedade e ao governo. Através desse círculo dos relacionamentos, você pode então, a partir das lições que você extraiu na interpretação, elaborar as suas aplicações. Sempre relacione uma aplicação a uma lição. Então, a aplicação ela não vem solta, ela vem decorrente daquilo que você extraiu, daquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Eu fiz também uma prática aqui daquilo que nós podemos chamar de aplicação. Observa bem essas duas perguntas que estão aqui. Mais uma vez, eu optei por fazer num caderno para que não fique apenas uma coisa que muitas pessoas acham que só pode ser feita no computador. Então eu elaborei essa folha de aplicação. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com estudo bíblico indutivo, eu fazia muito isso. Eu pegava um livro da Bíblia e saía então parágrafo por parágrafo fazendo estudo bíblico indutivo. E após toda a pesquisa de observação e de interpretação, eu fazia duas perguntas. E as perguntas eram as seguintes: o que Deus me disse? E quando eu coloco essa pergunta, o que Deus me disse, a resposta será a lição que eu aprendi no texto. Todas as lições estão aqui, eu aprendi no texto, que eu descobri ali na fase da interpretação, estão aqui. Aqui estão, inclusive, todas as lições que eu apresentei na aula passada. E depois a seguinte pergunta: o que eu disse a Deus? Ou seja, qual a minha resposta para Deus diante daquilo que Ele me ensinou? Assim sendo, quando eu li o texto de Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4, o que foi que Deus me disse ali? Que nem sempre a vida como discípulo nos conduz a situações fáceis. Nem sempre a vida como discípulo nos conduz a situações fáceis. A outra lição: o deserto pode fazer parte do nosso treinamento. Outra lição: Jesus se defendeu das tentações com a Bíblia. Quando eu observo aqui o que Deus me disse, eu estou extraindo as lições do texto e para isso lembre-se que eu utilizei a segunda fase, a interpretação. E agora, o que eu disse a Deus, quer dizer, qual a minha resposta diante daquilo que Deus me ensinou? Primeira resposta: vou aceitar a vontade dele em todos os momentos. Se ele tiver que me conduzir para um deserto, uma situação difícil, eu vou compreender que existe propósito nisso, eu vou aceitar, eu sou submisso à vontade de Deus, serei submisso à vontade de Deus. Segunda aplicação: preciso aprender a ser disciplinado durante a quarentena. Observa aqui na segunda lição que o deserto pode fazer parte do nosso treinamento. Situações difíceis como a dessa quarentena são situações de treinamento. Deus está tentando nos ensinar coisas e eu preciso aprender a ser disciplinado na quarentena. Isso foi uma decisão que eu tomei logo no início da quarentena, que eu precisava ter horários específicos para a minha vida, e essa aplicação para mim tem sido bem mensurável, porque ao final do dia eu sei se realmente eu aproveitei corretamente todos os momentos que Deus me concedeu durante aquele dia. A terceira lição:
preciso estudar mais a Bíblia, está relacionada com a terceira lição aqui. Jesus se defendeu das tentações com a Bíblia. Então, qual a terceira aplicação? Preciso estudar mais a Bíblia. Dessa forma, você observa que as aplicações, elas se relacionam diretamente com as lições e elas representam atitudes práticas que eu vou tomar a partir das lições que eu aprendi. O esquema que eu montei aqui nessa imagem, ele pode servir de modelo para você. Você pode pegar um caderno de espiral ou outro caderno, ou você pode criar uma página também no Word, e ali então você pode seguir esse mesmo esquema. Eu trabalhei da seguinte forma: coloquei a data, coloquei a referência bíblica, e então eu coloquei a pergunta, o que Deus me disse? Embaixo eu fui relacionando as lições, e depois o que eu disse a Deus, justamente com as aplicações. Essa é a finalização, podemos dizer assim, a cereja do bolo. É o final do OIA, é a maneira como o método de estudo bíblico indutivo ele vai se concretizar na sua vida e fazer com que você possa praticar isso. A minha sugestão é que você estabeleça uma meta. Por exemplo, vou trabalhar narrativas bíblicas, vou trabalhar as parábolas. A partir de agora, eu vou passar aí alguns dias, cada dia lendo uma parábola e fazendo estudo bíblico indutivo nela. Ou então eu vou trabalhar uma narrativa de cura. Ou então eu vou pegar uma das cartas de Paulo, ou vou pegar a carta de Tiago, e eu vou seguir então todos os passos do método de estudo bíblico indutivo e vou separar um caderno e ali diariamente eu vou fazendo as minhas anotações. Se você conseguir ser disciplinado com isso, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração e à sua vida. Eu vejo muitas pessoas utilizando aqueles diários, aqueles livros devocionais com mensagens diárias. Eles são muito bons, eles nos ajudam, nos ensinam. Eu mesmo tenho acompanhado e lido alguns. São livros bons para meditação diária. Mas eu queria desafiar você a que fizesse do estudo bíblico indutivo a sua meditação diária. Que você, no lugar de passar 5 minutos, 10 minutos lendo um texto que outra pessoa escreveu, uma lição que alguém extraiu da palavra de Deus, por que você não procura também, da mesma forma, ler um texto pela manhã, passar o dia refletindo sobre aquele texto e à noite, então, você extrair as lições e você definir as aplicações. Dessa forma, você teria o seu próprio diário, você mesmo trabalhando o estudo da palavra de Deus. Com isso, a gente encerra essas 3 aulas sobre o método de estudo bíblico indutivo. Espero que você tenha aprendido algo, que tenha ficado um conteúdo na sua mente. Qualquer dúvida você pode retornar aos vídeos anteriores ou você pode também me procurar. O meu desejo é que você não pare apenas por aqui. A partir da semana que vem nós vamos estar trabalhando no método de estudo bíblico indutivo com estilos literários diferentes. Vamos trabalhar parábolas, vamos trabalhar profecias, vamos trabalhar narrativas de curas, de milagres. Enfim, será uma caminhada praticando o método de estudo bíblico indutivo. E mais uma vez, se você conseguiu cumprir, se você começou a criar o seu diário de estudo bíblico indutivo, se você cumpriu as tarefas, manda uma mensagem para mim, manda uma foto do trabalho que você fez. Eu queria muito ver o seu avanço, o seu progresso. Qualquer dúvida você pode me procurar no meu número de WhatsApp, 99958-4807. Não deixe de continuar a se aprofundar. Aprofunde-se cada vez mais. Existem muitos vídeos também de outros pastores, outros professores, sobre hermenêutica, sobre métodos, outros métodos do estudo bíblico, mas o meu desejo é que o método do estudo bíblico indutivo comece a fazer parte da sua vida, como já faz parte da minha. Que Deus abençoe.